Olá, sejam bem-vindos ao canal A Voz que Clama, História e Profecia. Hoje quero trabalhar um tema falando sobre a evidência ou as evidências da existência de Deus. Há muitos questionamentos, críticas, principalmente de homens de largo saber, conhecimentos, filósofos, que questionam isso. Queremos trazer uns pontos importantes, destacados da Palavra de Deus, quem sabe algumas pegadas de existências ou da existência de Deus na Terra. Quero trazer primeiramente um texto que está em Mateus capítulo 6, 28 e 29, onde está escrito: "E por que andais ansiosos quanto ao vestuário?" O texto diz ainda: "Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles." Então, é um texto interessante que nos chama a atenção pela ansiedade, as preocupações, os cuidados, a busca por conquistas e que nos mostra esse versículo. É o próprio Cristo que faz essa citação e até nos reporta até mesmo para Salomão, dos maiores homens em glória, em poder, em riqueza, em majestade, em sabedoria. Ele diz que nem mesmo Salomão, com toda a sua glória e seu esplendor, se vestiu como qualquer um dessas plantas que hoje existem, que amanhã é morta, Olhando para as pegadas de Deus no céu, Salmo 19, versículo 1 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Eu fiz um estudo há poucos dias sobre isso. Os céus proclamam. E o salmista mesmo chega a dizer que um dia revela a sabedoria a outro dia, uma noite a outra noite, e diz que sem linguagem, sem fala, ouve suas vozes até os confins da terra. Em Isaías 40, verso 26 ainda está escrito: "Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem pontadas, as quais ele chama pelos seus nomes, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar." Então, a primeira citação aqui que fiz nessa leitura final, falando sobre um livro poético, Salmo 19, e o segundo texto, Isaías 40, 26, um livro profético. São pessoas diferentes, mas que tratam do mesmo pensamento, evidenciando ali as pegadas, mostrando a grandiosidade de um projetista, de um Deus criador. Pegadas de Deus, quem sabe, no corpo humano. Salmo 139, versículo 14, o salmista escreveu: "Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e minha alma o sabe muito bem." Então, quem sabe o salmista não encontrasse uma palavra mais adequada que expressasse a grandiosidade do corpo humano, daquilo que o Senhor criou. Ele fala de um modo assombroso, não, quem sabe, como nós estamos acostumados de assombração, dizer que é algo feio, mas ele chama de algo maravilhoso, assombrosamente maravilhoso. Ele diz que se eu contasse, seria como os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Trazendo um pouco aqui falando sobre a arqueologia, e ela ilumina a Bíblia. Há um pensamento do Sr. Frederick Kenyon, onde ele diz que os doutos ou os doutores modernos são agora aqueles que reconhecem a autenticidade e a autoridade da literatura cristã. É a crítica que no passado reivindicava ser avançada, que agora é atrasada e fora de época. Então, que fazia muitas críticas e jogando por terra, quem sabe, aquilo que a Bíblia apresentava. E a própria arqueologia tem iluminado, trazendo evidências
li até há pouco tempo com respeito ao livro de Daniel, jogando por terra as profecias de Daniel, porque é muito claro, muito evidente as mensagens que ele fala da sucessão de reinos dos 4 impérios mundiais, até questionando a autenticidade de Belsazar, e a própria arqueologia vem ajudando nisso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 20 a 21, onde a Bíblia agora aprova, há uma mensagem: não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e atende o que é bom. Por que não desprezar as profecias? Porque a profecia é um antecipar da história, ela é mais importante, porque a história revela o passado, e muitas vezes mesclada por a intervenção humana, mas a profecia ela fala do futuro, onde a história e os acontecimentos eles podem confirmar. Vamos ver isso em nossos estudos. Vou até fazer também um vídeo falando sobre as nações da profecia, justamente usando aquilo que Daniel ele interpreta e aquilo que ele também tem como visão. Avançando aqui ainda, 2 Timóteo 3,16, está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E ainda o versículo 17 fala para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado ou instruído para toda boa obra. Falando sobre a permanência da Bíblia, Isaías 40, versículo 8 diz que seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Então ele não simplesmente evidencia a autenticidade da Bíblia, mas a sua permanência. Vai secar a erva, cair a sua flor, mas a palavra de Deus ela é permanente. Falando sobre pessoas que batalharam contra a palavra de Deus, Diocleciano, imperador romano no IV século, ele confiscou as escrituras, queimou. Outro nome também, poderíamos trazer outros. Thomas Paine combateu a Bíblia impiedosamente, mas a despeito dessas e tantas outras, para destruir a Bíblia, ela sobreviveu. Podemos até mencionar a questão da França, a morte de Deus, morte ao patife, onde eles já vão ali jogar por terra a palavra de Deus e quem sabe o próprio Deus. Falando sobre as profecias bíblicas e que a história vem a confirmar, Isaías 46, 9 a 10 está escrito: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então vamos trazer aqui agora algumas profecias, algumas mensagens, e é justamente falando sobre nações, civilizações que no passado tiveram ali, figuraram como destaque na história da humanidade, mas que hoje quem sabe só lembrança daquilo que foi um dia. Falando sobre Tiro, que foi um rico porto marítimo da antiga Fenícia, que seus habitantes queimavam crianças vivas para o seu falso deus Moloque. Em Ezequiel 26, versículos 7 a 14, você pode ler todo o que eu vou falar aqui, trazendo pequenos pontos, destacando aqui. Você pode depois com calma ler tudo esses versos que eu estou mencionando. Deus avisou que aconteceria 6 coisas a Tiro. Vamos anunciar aqui em ordem. A primeira delas, que ele traria Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Tiro. Um outro poder que estaria em evidência, que conquistaria o mundo e que Deus traria contra Tiro. Segundo ponto, diz que muitas pessoas em Tiro seriam mortas. O terceiro, ainda em destaque, diz que as ruínas da cidade seriam lançadas no mar. O restante que sobrasse seria lançado ao mar. Quarta, a área da cidade seria como uma rocha nua. Em quinto ponto, os pescadores usariam esse local para secar suas redes, dando a ideia de que não seria repovoada. E justamente o sexto ponto aqui, nunca mais seria reconstruída. E essa notável profecia, ela cumpriu-se fielmente. Então, profecia algo projetando para o futuro, o que iria acontecer,
E olhando hoje para o passado, você e eu podemos evidenciar que isso de fato aconteceu. Ezequiel 26, versículo 7 a 14. Falando sobre o Egito, ele figurou, quem sabe, por séculos, milênios, tendo a sua importância, mas em Ezequiel capítulo 29, versículos 14 a 15, diz o texto: restaurarei a sorte dos egípcios. Ou seja, ele não estaria mais em evidência, mas seria restaurado a sorte deles, diferente de Tiro, né, que Tiro passa, não é reconstruído. Deus: eu restaurarei a sorte dos egípcios, e serão ali um reino humilde, tornar-se-á o mais humilde dos reinos, e nunca mais se exaltará sobre as nações, porque os diminuirei para que não domine sobre as nações. Então é uma profecia notável. Se você olhar o livro de Gênesis, fala bastante sobre os egípcios. Até tem uma mensagem em Gênesis capítulo 15, onde uma profecia apontava que o povo de Israel seriam escravizados durante 400 anos, e ali fala depois, mesmo confirma isso, 430 anos entre o peregrinário e o período de escravidão no Egito, o povo de Deus, o povo de Israel, mas que Deus diz que tiraria dali com mão forte, com o braço estendido, porque não tinha ainda enchido a medida dos amorreus, e quem sabe também dos próprios egípcios. Então, diferente de aqui, nós falamos anteriormente, da cidade de Tiro, eu restaurarei a sorte dos egípcios, mas será um reino humilde. E essa profecia, de fato, tem cumprido. Hoje, se nós formos pesquisar, 70% dos egípcios são analfabetos, e muitas mulheres e crianças ainda são utilizados como instrumentos de carga no serviço servil, né? Daquilo que eles fizeram com o povo de Israel no passado. Então não está em evidência, né, e em destaque, apesar de existir. E aqui até falando sobre um ponto importante, Isaías 19, verso 7, no passado o papiro crescia abundantemente ao longo do rio Nilo, porém Deus profetizou que o papiro iria desaparecer, e até mesmo nesse mínimo detalhe ela tem se cumprido a profecia, coisas aparentemente simples, né? Falando agora sobre Petra, uma poderosa e orgulhosa cidade antiga, com mais de 1000 edifícios entalhados em rochas, né? Se a cada semana uma jovem mulher era violentada, seu coração era arrancado do seu corpo vivo e oferecido ao sol nascente. Jeremias 49, 17 e 18, ela foi amaldiçoada, diz que nenhum homem viveria ali. Diz que o corujão, o corvo fariam nela os seus ninhos, e cresceriam espinhos e urtiga em seus palácios e fortalezas, seu palácio e fortalezas. E assim é até hoje. Isaías capítulo 34, versículos 11 a 13. Então, olha a importância de nós darmos crédito à palavra de Deus. Falando agora sobre a Babilônia, aquela mesma que lemos atrás, que seria levada a Nabucodonosor contra o rei de Tiro, em Jeremias 51, versículo 26 a 37. Vou pegar simplesmente um ponto, você pode ler todo o texto que nós falamos, e há outros tantos em Jeremias falando sobre Babilônia. Ele diz que apesar de toda a sua pompa, a sua glória, Deus disse: Babilônia se tornará em montões de ruínas. Sintetizando aqui o que nós falamos nesse capítulo, Isaías ainda 13, versículos 20 a 21, diz que nunca jamais será habitada, ninguém morará nela, o arábio não armará ali a sua tenda, nem tão poucos pastores farão ali deitar os seus rebanhos, porém nela as feras do deserto repousarão. Isso, a história vem a nos confirmar que mesmo após 2500 anos, os árabes com seus animais, tendas ainda existem, mas recusam usar as ruínas de Babilônia como abrigo. Que notável, né? A profecia bíblica. Falando sobre Israel, Levíticos 26, 33 a 34, espalhai-vos-ei por entre as nações, desembainharei a espada atrás de vós, atrás de vocês, a vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. Então, é uma profecia diferente daquelas outras.
esse povo antigo de Deus, ele misturou-se com as nações, ou com todas as nações, por mais de 2.500 anos. No entanto, sempre manteve a sua identidade racial. Então, teve seus erros, suas falhas, com certeza, e eu poderia até falar mais do que os outros em relação a isso, pelo conhecimento. Paulo até diz qual é a vantagem do israelita, do judeu, diz muitas em todos os aspectos. Ele fala por eles são os patriarcas, os profetas deles, o Cristo, mas também se afastou, misturou-se no contexto político, religioso, e perseguiu patriarcas, profetas, mas o texto diz que eles seriam espalhados, mas mantém ainda a sua identidade. Mas além disso tudo que nós mostramos, poderíamos trazer outros tantos pontos, as evidências, as pegadas de Deus no universo, na terra, no corpo humano, nessas nações, algumas que seriam destruídas por total, outras que diminuiria, outras que seriam espalhadas entre as nações. A maior evidência é aquilo que a palavra de Deus pode fazer para transformar vidas. Podemos trazer exemplos como o próprio Nabucodonosor, que foi transformado, o apóstolo Paulo e tantas outras pessoas. Romanos 1,16 diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então não há distinção. Nós temos falado sempre em nossos estudos, aqui defendendo não uma placa denominacional, mas a palavra de Deus. Ele fala primeiro do judeu porque o conhecimento, a base em relação aos patriarcas, o profeta, a Bíblia vem dali, mas também para todos aqueles que aceitem a palavra de Deus. Há uma mensagem feita a Abraão: em teu descendente será bendita todas as nações da terra. Isaías ainda 56, 58 fala que não diga o eunuco ou o gentil que chegar para o Senhor, sendo servo dele, que observar os seus mandamentos, guardar o seu santo sábado. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, aqueles que venham para o Senhor. Salmo 34, 8, está escrito: ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Refugia em Deus, não simplesmente em uma crença, em uma filosofia ou em qualquer outro ponto de apoio, mas que a sua fé, a sua confiança, a sua segurança esteja no Senhor. Então, um breve estudo falando sobre a evidência da existência de Deus na terra, no universo, no corpo humano e na transformação de vidas de pessoas, como trouxemos aí, exemplo do próprio Nabucodonosor, do apóstolo Paulo, perseguidor, ele fala da igreja de Deus, do povo de Deus, mas se tornou um dos maiores instrumentos na pregação do Evangelho. E o Senhor quer continuar ainda a trabalhar na tua vida e minha vida para nos transformar a cada dia a sua imagem, sua semelhança, e assim glorificarmos o nome do Senhor. Vamos falar com o Eterno neste momento. Bondoso Deus, Eterno Pai, te agradecemos pelo cuidado e proteção, pela tua palavra, e rogamos a iluminação do teu Santo Espírito em nossas vidas. Dá-nos a tua paz, a tua graça, nos ajuda a cada dia a te servir. Essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.